É muito bom estar aqui. Hoje nós começamos o tema Heróis da Fé. Você está empolgado para isso? Eu estou bem empolgado, até pelo teor histórico, que é tão fundamental para nós entendermos de onde nós viemos, os erros que cometemos como cristãos, como povo de Deus ao longo da história, mas também para de alguma forma mirar homens e mulheres que são dignos de admiração e sem sombra de dúvida são inspiração para nós vivendo nos dias de hoje. E até aliás, falando sobre heróis, é muito importante que nós ressignifiquemos heroísmo nos nossos dias, porque nós estamos rodeados de heróis mentirosos, falsos. Aliás, deixa eu já começar dizendo para você, Spider-Man não existe. Eu sei. Capitão América não existe. Batman não existe. Capitão Planeta não existe. E se nós formos parar para refletir e pensar, a nossa geração, talvez até pelo crescimento do cinema e da fantasia cinematográfica, ela se envolveu de diversos heróis não existentes. Outrora, antigamente, os pais eram heróis das crianças, e nem isso mais hoje em dia é comum. Grande parte dos filhos não tem mais seus pais como heróis. E por esse motivo nós precisamos ressignificar isso, porque heróis é gente como a gente. Heróis são pessoas comuns como eu e como você, mas que de alguma forma, apesar da sua vida comum, decidiram viver de maneira extraordinária essa vida comum. E quando nós olhamos para a história, nós percebemos homens e mulheres assim, tanto nos relatos bíblicos, homens como Elias, Eliseu, Moisés, Paulo, Pedro, Débora, Esther, enfim, mas também na história cristã, existe um desenrolar de homens e mulheres que de alguma forma deixaram um legado para a nossa história de uma maneira tão fascinante e brilhante, e se de alguma forma hoje nós bebemos de uma fonte um pouco mais límpida, com certeza foi por conta desses homens e mulheres que de alguma forma se posicionaram diante de uma sociedade que ia de mal e a pior. E hoje, o personagem que nós estamos colocando em voga, estamos colocando, enfim, em xeque, é o personagem histórico e um grande herói da fé chamado Jerônimo de Savonarola. Alguém aqui já ouviu falar desse camarada? Ok, não muito popular, não é? Mas Jerônimo Savonarola, sem sombra de dúvida, foi um dos principais precursores da grande reforma que veio com Martinho Lutero. Quem já ouviu falar de Lutero? Lutero você ouviu. Mas Lutero não seria nada se não fosse Jerônimo de Savonarola. Jerônimo de Savonarola era um frade católico e que quando estava no monastério, ele então, em confronto com a Bíblia, começou a olhar para a realidade da igreja tanto quando diz respeito a clero, quanto também diz respeito ao leigo, e olhando para a igreja, ele falou: a igreja está mergulhada num mundanismo, num paganismo doentio. E isso encorajou ele então a sair do monastério e ir praticar o seu ministério na cidade. E talvez a cidade ícone de Savonarola se tornou Florença, aonde ele pregava com muita frequência, e as pregações de Savonarola sempre apontavam e denunciavam todo tipo de mundanismo que havia dentro da igreja, tanto no clero quanto no povo leigo. Isso obviamente incomodou as autoridades papais, as autoridades episcopais daqueles dias, porque Savonarola condenava a vida luxuosa, a ostentação, a vaidade, o mundanismo inserido dentro da realidade da igreja, do povo de Deus. A história conta que em certo momento Savonarola encorajou as pessoas, os crentes em Cristo, a entregarem como oferta a Deus tudo aquilo que continha
vaidade e paixão que de alguma forma estimulava essas pessoas para práticas mundanas. E a história fala que numa praça em Florença foi feita uma fogueira de cerca de 20 metros, com máscaras carnavalescas, livros mitológicos e um monte de outras coisas, aonde o povo botou tudo aquilo lá naquela fogueira, tacou fogo, enquanto aqueles objetos queimavam, o povo em volta daqueles objetos cantavam um hino de louvor a Deus. Talvez era, deixa queimar, deixa queimar. Foi boa, foi boa. Não era, acho que não era não era. Mas isso rompeu com uma vida, digamos assim, diluída na fé. Savonarola foi queimado vivo, e a última frase que Savonarola falou em vida foi: Cristo sofreu tanto por mim. E morreu. Morreu como alguém que condenava, reprovava a maneira mundana com a qual muitos cristãos estavam vivendo. E parece que a pregação de Savonarola cabe muito bem para os nossos dias. Não sei se você concorda. Parece que a pregação de Savonarola tem tudo a ver com a nossa realidade brasileira, tudo a ver com a nossa realidade religiosa no Brasil. Por esse motivo, nós selecionamos Jerônimo de Savonarola e a sua pregação como background daquilo que nós vamos conversar essa noite. Nós não vamos falar sobre Jerônimo de Savonarola, mas nós vamos falar sobre a pregação de Jerônimo de Savonarola e sobre aquilo que ele pregava, e de alguma forma nós também receberemos essa noite, enfim, essas instruções, essa exortação, e eu tenho certeza que seremos transformados a partir daquilo que vamos ouvir. Amém? Baixe tua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Espírito Santo, obrigado porque você está aqui nessa noite. Queremos declarar que você tem liberdade no nosso meio, Espírito de Deus. Quebrantamos nosso coração e nos fazemos vulneráveis para aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Quebra o nosso orgulho, quebra a dureza que existe em nós, e mais uma vez declaramos: Espírito Santo de Deus, você tem liberdade no nosso meio. Liberdade para nos exortar, liberdade para nos corrigir, liberdade para nos transformar. Humilha o nosso orgulho nessa noite e nos coloca aos pés de Cristo, que é o lugar de onde nós nunca deveríamos ter saído. Abba Pai, revela teu coração a nós, rasga o céu sobre esse lugar e estabelece aqui um lugar de encontro contigo. Que aqueles que vieram até aqui cheios de incredulidade possam sair daqui confiando no Senhor e com uma eternidade transformada. Jesus, mais uma vez nós declaramos: Tu és santo, santo, santo. Seja exaltado, elevado na mais alta posição. Jesus, o Teu nome é um nome que está acima de todo nome. Seja adorado e receba de nós louvor e adoração nessa noite. Nós te amamos, Jesus. E por tuas graças e misericórdia, nos alcança com perdão, redenção, salvação, reconciliação e transformação. Para a glória e para o louvor do teu nome que nós oramos. Amém e amém. Abra a tua Bíblia em 1 João, capítulo 2, versículo 15. 1 João 2, 15. Nós vamos ler dois textos, um texto é 1 João 2, 15 até o 17, e depois a gente vai ler Tiago, capítulo 4, versículo 1, alguns versículos lá. E vamos conversar um pouco sobre o que a Bíblia está dizendo nesses dois textos e o que isso tem a ver conosco. João, no versículo 15,
Ele começa esse trecho da sua carta dando uma paulada, um jab, um direto, um gancho. Ele começa em alto e bom tom dizendo: não amem o mundo, nem o que nele há. Não ame o mundo, e nem o que nele há. Você pode repetir comigo? Não ame o mundo, e nem o que nele há. Sabe, essa simples frase de João, ela carrega tantas quebras de paradigmas na nossa mente, não é não? Primeira quebra de paradigma: todo tipo de amor é bom, sim ou não? Não. A Bíblia está dizendo: não ame o mundo. Ou seja, amar o mundo não é bom. Portanto, essa confusão filosófica, teológica, que nos faz acreditar que todo tipo de amor é bom, já cai por terra aqui. Quando João diz não ame o mundo, ele está dizendo que amar o mundo é algo ruim e nós não devemos amar o mundo. Agora, uma outra coisa que nós entendemos a partir dessa sentença é que João não está dizendo da parte de Deus que nós devemos odiar o mundo. Ele está dizendo que nós não devemos amar o mundo. O oposto do amor não é o ódio. O oposto do amor é a indiferença. Quem odeia se importa, quem é diferente não se importa. Em outras palavras, o que a Bíblia está nos convidando a fazer é vivermos de maneira indiferente com este mundo. Obviamente que isso não está falando sobre causas sociais, sobre injustiças e coisas do tipo, mas o que a Bíblia está nos convidando a fazer é não colocar o coração no mundo e nem nas coisas do mundo. E isso não é um convite para que odiemos o mundo, porque muitas vezes, quando nós ouvimos a respeito disso, nós pensamos que para não amar o mundo, nós temos que odiar o mundo. Então, por exemplo, algumas pessoas pensam: eu não devo amar o mundo, então isso quer dizer que, por exemplo, eu não posso prosperar financeiramente. E não é isso que a Bíblia está dizendo. Porque eu não posso amar o mundo, então eu não devo namorar, eu não devo me casar. Não é isso que a Bíblia está dizendo. O que a Bíblia está dizendo é que eu e você estamos sendo convidados para viver um estilo de vida de tal maneira que nós não nos importamos com as coisas do mundo. Como assim? A exemplo disso, eu acredito que o apóstolo Paulo relata e retrata com precisão o que esse texto quer dizer acerca da prática de vida. Paulo dizia o seguinte: olha, eu sei ter grana e sei não ter grana. Eu sei ter roupa de marca e sei não ter roupa de marca. Eu sei ser famoso e sei também não ser famoso. Porque no fim das contas o que Paulo está dizendo é: essas coisas não me importam. O meu coração não está nessas coisas. O teu coração não pode estar nas coisas do mundo. O teu coração não pode estar neste mundo. Só existe uma pessoa que é digna de ter o seu coração. Quem? Pastor, meu boy magia. Não. A única pessoa digna de ter o seu coração se chama Jesus Cristo. Aquele que morreu por sua causa, ressuscitou e hoje está vivo e é digno de louvor, adoração de eternidade a eternidade. Tudo veio dele e precisa voltar para ele. Portanto, o nosso coração precisa estar reservado para Jesus. O nosso coração não pode estar nas coisas do mundo. Por isso a máxima no que diz respeito a isso é: nós podemos ter as coisas do mundo, mas as coisas do mundo não nos pode ter. Você entende a diferença? E sabe, isso é tão emblemático, porque, por exemplo, a Bíblia narra a história de Abraão, um homem velho casado com uma mulher estéril, ou seja, sem filhos, e de repente Deus chega para Abraão e fala: Abraão, eu vou te dar filho para caramba. Abraão ouve de Deus e a esposa dele dá risada, e ele fala: está de sacanagem,
eu estou velho, não tem Viagra nos meus dias. Minha esposa é estéril, não vai dar. E Deus então diz para Abraão: eu vou te dar um filho, creia. E Abraão creu. E o que Deus deu a Abraão? Um filho. Aí então, Deus chega a certa altura do campeonato e diz para Abraão: Abraão, sabe o filho que eu te dei? Então, eu quero ele de volta. Entrega ele como oferta a mim. Abraão, pelo menos o relato bíblico, sem pestanejar, pega o filho dele, sobe o Monte Moriá, e pronto para apunhalar o filho dele, e matar o filho dele como sacrifício de oferta ao Senhor, Deus para tudo. Ele diz: você está maluco? Vai matar teu filho, cara? Não precisa matar ele, porque eu vou enviar um cordeiro que vai morrer no lugar do seu filho. Mas Abraão, eu conheci teu coração. O teu coração está em mim. O que eu quero dizer com isso? E o que a Bíblia quer nos ensinar acerca disso? O que a Bíblia quer nos ensinar é que o nosso coração não pode estar em absolutamente nada que não em Deus. E a pergunta que eu te faço nessa noite é: existe alguma coisa que você negaria entregar a Deus? Existe algum sentimento, mágoa, tempo, dom, influência, poder, dinheiro, bens, família? Existe alguma coisa que você negaria entregar a Deus? Sabe qual é a grande verdade por trás disso? A grande verdade por trás disso é que aquilo que você se negaria a entregar para Deus se tornou o seu próprio Deus. É o seu ídolo. E isso se chama idolatria. O problema não é ter marido, o problema não é ter esposa, o problema não é ter filhos, o problema não é ter carro, o problema não é ter dinheiro, o problema não é ter reputação, o problema não é ter dons, o problema não é ser famoso, o problema é quando essas coisas te têm. E a Bíblia, por exemplo, conta a história de um cara chamado Jovem Rico. E é interessante isso, porque se a Bíblia chama ele de Jovem Rico, era porque ele era rico pra caramba. Ele não tinha nome, ele era o Jovem Rico. Já viu que pobre tem nome, rico não tem. É o Jovem Rico. O que ele tem? Riqueza. Ele era rico. Deus chega então para o jovem rico. Na verdade, o jovem rico chega para Jesus e fala: ei, Jesus, o que eu faço para herdar a vida eterna? Ele fala: obedece meus mandamentos. Aí ele podia ficar calado, mas não ficou. Ele falou: mas o que eu posso fazer para ser melhor? Jesus falou: faça, vende tudo que tens e dê aos pobres. A pergunta que eu te faço é: Jesus tinha problema com o dinheiro dele? Sim ou não? Não. Jesus tem problema com o rico? Sim ou não? Não, ele é rico, caramba. A Bíblia diz que ele é dono de todo ouro, toda prata. A gente acha que tem alguma coisa, mas a gente é só servo. A gente está movimentando o dinheiro, os bens que pertencem a ele. Até no final da vida, você nada vai levar dessa vida, porque tudo pertence a ele, tudo foi criado para ele, por ele e é para ele. Portanto, Deus não tem problema nenhum com riqueza. O problema é que por vezes a riqueza tem problema com ele. E por isso ele mesmo diz que dificilmente um rico entraria no reino dos céus. Por qual motivo? Por conta da riqueza? Não. Por conta de onde está o seu coração. Onde está o seu coração, cara? Ah, pastor, se meu namorado me abandonar, acabou meu mundo. Se o teu mundo se resume a esse cavalo de duas pernas, você está frita, irmã. Você está em maus lençóis.
É óbvio que você deve amar, respeitar o seu namorado e dedicar a ele afeto, mas o teu coração, a tua confiança, a tua afeição, a tua adoração não pode estar em nada e em ninguém a não ser em Jesus. E sabe, isso é tão didático. Por exemplo, a Bíblia fala diversas vezes a respeito das ofertas e dos dízimos que precisam ser entregues a Deus. E eu já me questionei acerca disso. Deus, se você é Deus, por que a gente precisa ficar dependendo de pessoas tomarem vergonha na cara para entregarem ofertas? E sabe qual foi a resposta bíblica que eu cheguei? Porque é verdade que o dinheiro que nós entregamos na igreja serve para a expansão da obra de Deus, mas mais do que servir para a expansão da obra de Deus, ele serve para que a obra de Deus seja feita em você. Em qual aspecto, em qual sentido? Um dos grandes senhores, que inclusive a Bíblia dá um nome de uma entidade que existe na terra, é o dinheiro, é Mamon. Vamos ser honestos? Todo mundo aqui tem problema com o dinheiro, sim ou não? Seja humilde, filho. E tendo um problema com o dinheiro, Deus sabe o quanto o dinheiro poderia ocupar o lugar dele. E pelo menos a minha experiência pessoal de vida cristã até aqui, eu tenho entendido que todas as vezes que eu entrego o meu dízimo, todas as vezes que eu sou generoso nas minhas ofertas, eu estou vencendo um falso Deus que toda hora está me sediando para tentar dominar a minha vida. Porque no final das contas não se trata de entregar dinheiro, se trata de entregar coração. Faz sentido? E isso não se aplica somente ao dinheiro. Isso se aplica onde está o teu coração. O que Deus, se pedisse a você essa noite, você não entregaria. João diz, não ame o mundo, nem o que nele há. Sabe por quê? Porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Cara, isso é tão forte. O que a palavra está nos dizendo é que o amor ao mundo e o amor a Deus são antagônicos. Deus não permite que nós tenhamos amante. Ou ele é o primeiro, ou ele não é o segundo. Ou ele é o único, ou ele não é nada na tua vida. O convite à conversão, o convite a seguir Jesus, o convite a entregar a vida a Deus, é o convite de tornar Ele o primeiro, o único, o exclusivo, aquele que tem o meu coração. A religião não tem meu coração, a igreja não tem meu coração, a minha esposa não tem o meu coração, meus filhos não têm o meu coração, o dinheiro não tem meu coração. Deus precisa ter o meu coração. Ele precisa ser o único. Meu coração precisa ser dele. E quando eu entrego meu coração para qualquer outra coisa que não é Ele, a grande realidade bíblica é que o amor do Pai não está em você. Isso é duro porque algumas pessoas podem se questionar e argumentar e perguntar, por exemplo, pastor, por que eu não sinto mais o amor de Deus por mim? E talvez essa seja uma resposta. Eu não estou dizendo que é a única resposta, mas provavelmente talvez seja a resposta. Talvez você não sente mais o amor de Deus por você, talvez a presença de Deus não tenha mais te envolvido, porque o teu coração está no lugar onde não deveria estar. A Bíblia, por exemplo, conta que um dos discípulos do apóstolo Paulo, tendo amado o mundo, deixou o ministério. Quantas pessoas, tendo amado o mundo, deixaram a Deus? Deixaram a presença dele? Mas a alerta é grande, não ame o mundo, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele, pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para
sempre. Eu amo essa verdade. Porque João, ele está sendo bem franco e honesto. É verdade que o mundo tem coisas boas para te oferecer. É verdade que o mundo tem prazeres para te oferecer. É verdade que a ostentação dos bens, a cobiça da carne, a vaidade e tantas outras coisas que o mundo pode te oferecer são boas. Mas sabe quais são os problemas delas? Que elas não duram. Elas não duram. E vamos ser franco comigo. Você quer dedicar sequer um segundo da sua vida para algo que você sabe que vai terminar? Ninguém é louco. Que menina solteira quer dedicar o seu coração, o seu afeto, a sua atenção, a sua privacidade, a sua intimidade a um namoro que ela sabe que não vai dar certo? Só quem já perdeu a alma. Porque qualquer um de nós tem sede por aquilo que é eterno. Qualquer um de nós quer construir algo que dure. E a grande verdade é que aquele que ama o mundo não dura. Pode até ter um êxtase, pode até ter um frenesi, pode até ter um belo orgasmo, mas isso não passa de um momento. Você não leva para a tua vida eterna, e nem mesmo nessa vida, você vai experimentar isso até morrer. Agora, aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. O que João está dizendo é: ei, existem dois caminhos para você ter a mesma coisa. Um caminho é uma mentira, o outro caminho é a verdade. O caminho te dá uma amostra, o outro caminho te dá a realidade. Qual o caminho que você escolhe? Os prazeres, as alegrias, as satisfações, as realizações que você procura, você encontra em Deus. Por esse motivo eu mesmo digo acerca de mim mesmo: em Jesus eu encontrei tudo aquilo que eu procurava no lugar errado. Alguém aqui concorda comigo? É insano isso. Tudo que eu procurava na balada eu encontrei em Jesus. Tudo que eu procurava na imoralidade sexual eu encontrei em Jesus. Tudo que eu procurava dentro de mim mesmo eu encontrei em Jesus. Tudo que eu procurava neste mundo eu encontrei em Jesus. Porque de fato aquele que faz a vontade do Pai permanece para sempre. Agora pula a Bíblia lá para Tiago capítulo 4. Tiago capítulo 4, versículo 1. Tiago lança a pergunta de $1 milhão. A resposta para o caos das relações sociais. Olha a pergunta que Tiago faz: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Ei, essa é ou não é a pergunta do século? De onde vêm as tretas? De onde vêm as confusões? De onde vêm as guerras? De onde vem todo tipo de inimizade, todo tipo de treta? De onde que surge tudo isso? O próprio Tiago responde: por um acaso ela não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Sabe qual é a resposta que Tiago está nos dando de maneira subentendida? Por um acaso ela não vem pelo fato de o teu coração não estar em Deus, mas estar no mundo. E porque não está em Deus, até hoje você não perdoou o teu pai e continua tretado com ele? E porque não está em Deus, o teu casamento está naufragando, mas você continua orgulhoso, orgulhosa, dizendo: eu não vou me rebaixar a esse miserável. De onde vêm as guerras, senão da rebelião do homem em relação ao Criador?
De fato, Paulo tem razão quando ele fala em Romanos capítulo 1 que nós trocamos a glória do Criador pelas coisas criadas. Adoramos a criação ao invés do Criador. E isso é um grande problema. Porque quando nós adoramos a criação, nós adoramos aquilo que é um fim em si mesmo. Mas quando nós adoramos o Criador, nós adoramos aquele que é fonte inesgotável para toda a eternidade. Vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Vamos ser honestos? Tiago está falando sobre você? Você vive a cobiçar, a desejar, a invejar. Olha o que Tiago ainda vai dizer, para dar um caldo ainda maior. Matam e invejam. Obviamente que ele não está falando sobre um homicídio factual, mas ele está falando sobre desejo de morte, sobre desejo que o outro se dê mal. Vocês matam e invejam. Já dizia um cantor brasileiro muito famoso, que no Brasil ter sucesso é ofensa. E de fato ele tem razão. Mas eu não diria que é no Brasil. Como nós somos invejosos. Matam, invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Você reparou isso já? Você vive lá no teu Instagram remoendo. O que a Joaninha fez que ela está tão feliz assim? Por que, Senhor? Que injustiça. Aquela piranha. Mas você já percebeu que a Joaninha está bem? E você está matando ela em pensamento, e você cada vez mais está se ferrando, não tem nada? Você já parou para pensar nisso? Vocês vivem a lutar e a fazer guerra, treta. Não consegue ter uma semana pacífica. Agora Tiago diz algo que eu diria que isso aqui confronta. Que na verdade isso aqui envergonha. Sabe o que ele diz? Vocês não têm porque não pedem. Em outras palavras, sabe o que o Tiago está dizendo? Tudo que vocês desejam ter, tudo que vocês cobiçam em ter, tudo aquilo que vocês invejam, vocês poderiam ter. Mas sabe qual é o problema? O problema é que vocês, ao invés de colocar o coração em mim, que posso te dar essas coisas, vocês colocam o coração nessas coisas, que não podem se autodar a vocês. Vocês não têm porque não pedem. E aqui está um retrato acerca da vida do mundanista, que é uma realidade, e isso vai te confrontar, eu tenho certeza. Gente mundana tem muita dificuldade de orar. Pessoas mundanas não têm uma prática de oração, não têm um exercício de oração, não oram. Não oram por quê? Porque o coração delas não está em Deus. Sabe por que você não ora? Porque você não tem o coração nele, você não confia nele, você confia nas coisas do mundo. Então, ao invés de orar, você prefere ficar rolando stories lá no seu Instagram, cobiçando, invejando e desejando. Ao invés de pedir a Deus, ao invés de clamar ajuda a Ele, ao invés de clamar socorro a Ele, você prefere invejar e cobiçar. E olha só o que Tiago diz ainda no versículo 3: quando vocês pedem, vocês não recebem. Ele diz, nas raras exceções, quando você ora no almoço, sabe, quando de repente dá um tilt de crente, tem que orar, Deus abençoa a comida. Quando vocês pedem, vocês não recebem. Sabe por que não recebem? Porque pedem para gastar com seus próprios prazeres. Em outras palavras, o seu coração não está em mim. Você já parou para pensar como seria a tua vida se teu coração estivesse em Deus? Já?
Você já parou para pensar como seria a tua família se teu coração pertencesse a Deus? Como seria a tua história se teu coração pertencesse a Deus? Sabe, não se iluda, eu não estou dizendo que você teria limusine, moraria numa cobertura, coisa do tipo, não. Talvez você morreria numa praça queimado, como Jerônimo de Savonarola. Mas eu vou dizer para você, você morreria queimado, mas feliz. Feliz da vida. Porque você não ama o mundo, teu coração está em Deus. Ele é a fonte da tua alegria, satisfação, prazer e deleite. E nada neste mundo pode roubar a alegria de quem tem um coração em Deus. Nada neste mundo pode roubar a paz de quem tem um coração em Deus. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Presta atenção, existe uma treta cósmica, e não é um dualismo. Deus é Deus sobre todas as coisas, e não existe ninguém poderoso bastante para lutar contra Ele. Agora, essa treta cósmica é entre Deus e o mundo. E Tiago está nos dizendo o seguinte: olha, se você quer ser amigo do mundo, você se torna inimigo de Deus. Por esse motivo, no nome de Jesus, definitivamente escolha ser amigo de Deus. Porque o mundo não pode te oferecer nada, a não ser uma vala para ser enterrado. O mundo não pode te oferecer nada, a não ser um sepulcro no fim da tua vida. E olhe lá se tiver um sepulcro legal. Aquele que criou os céus e a terra, esse está preparando moradas no céu para aqueles que o temem, para aqueles que o buscam e para aqueles que colocaram o coração nele. Portanto, definitivamente, pare de querer estar bem na foto. Amém? Pare de querer ser aceito pelos teus amigos universitários, pela tua professora descolada. Não seja burro. Não queira ser amigo da tua professora e inimigo de Deus. A tua professora pode te reprovar, pode, mas ela não pode te salvar. Definitivamente tome uma posição em vida, de colocar o teu coração em Deus, colocar o teu coração na palavra dEle, entregar o teu coração exclusivamente a Ele. Sabe por quê? Porque quando nós não fazemos isso, a palavra diz que nós estamos cometendo adultério. E com toda reverência e respeito eu digo isso em relação a Deus. Deus não é corno manso. Ele não deixa barato o teu adultério. Amém? Deus não deixa barato o nosso adultério. Ou o teu coração pertence a Ele, ou nada pertence a Ele, e você também não pertence a Ele. Versículo 5. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Tem muita gente que lê esse texto e pensa que esse texto está falando acerca do Espírito Santo. Mas não está falando sobre o Espírito Santo. Esse texto está falando sobre o sopro que foi soprado nas narinas de Adão, que o tornou alma vivente. É sobre o espírito do homem, e não sobre o Espírito de Deus. E o que esse texto está dizendo é que o espírito do homem, a natureza pecaminosa do homem, a herança de Adão, tem ciúmes. Em outras palavras, a tua carne tem ciúmes de Deus. Você já reparou como é verdade isso? Vou orar. Lançou a temporada nova do Grey's Anatomy. Vou para a igreja. Caraca, bem hoje, que eu estava precisando tirar um tempo com a televisão. Você já percebeu o quanto a nossa natureza, alguma coisa dentro de nós,
que é aquilo que a Bíblia chama de espírito do homem, o quanto existe uma coisa dentro de nós que tem ciúmes de quando nós nos aproximamos de Deus. Já percebeu isso? E de fato, o nosso espírito caído, ele é ciumento pacas. Mas sabe qual é a esperança que Tiago diz? Deus concede graça maior. O que Deus está dizendo é, se o teu espírito caído tem ciúmes de você, a minha graça é maior do que o teu espírito, e a minha graça pode fazer você vencer os ciúmes da tua carne. Agora, existe uma forma disso acontecer. Por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. O que a palavra está querendo nos dizer, sabe o que é? Nós não vamos vencer o ciúme furioso da nossa carne na força do nosso próprio braço. É necessário que Deus nos ajude. E sabe como Ele ajuda? A quem cedo madruga? Não, também. Mas Ele ajuda a quem se humilha. E você já viu como a gente tem dificuldade de se humilhar? Quem aqui é ser humano igual eu? Eita! Você sabe que é um péssimo marido. Você sabe. E aí tua esposa diz para você, ai amor, você tem negligenciado tanto aqui dentro de casa. Você sabe disso. Mas quando ela fala, o que você diz para ela? Ah amor, que eu estou trabalhando demais. Correria. Ao invés de você chegar para ela e falar, é verdade amor, sou um bundão, me perdoa. Já percebeu como a gente é orgulhoso? A gente chama a nossa inveja de crítica. A gente chama nossas cobiças de sonhos, de projetos. A gente chama nossos pecados de virtudes. Sabe de uma coisa? Deus poderia até te ajudar, se você abaixasse a tua bola. Mas porque você não abaixa, Deus não tem como te ajudar. Por causa da sua arrogância, do seu orgulho, da sua prepotência, porque você chega diante de Deus achando que não tem culpa alguma e não dá nome aos bois, Deus não pode te ajudar. Por isso, definitivamente, se humilhe, dê nome aos seus pecados, reconheça as suas falhas. Isso me faz lembrar duas coisas que até, aliás, têm a ver com mundanismo. Um tempo atrás, uma menina chegou para mim e fez uma pergunta. Ela disse o seguinte: pastor, é pecado ter tatuagem, fazer tatuagem? Aí eu olhei para ela e falei, depende. Ela falou, como assim depende? Eu estou perguntando se é pecado ou não. Eu falei, depende. Algumas pessoas fazem não, outras sim. Ela falou, como assim? É simples. A Bíblia de fato não reprova nem desabona em nenhum momento marcar o corpo em forma de tatuagem. O texto que a Bíblia fala sobre Levítico não é sobre tatuagem, mas é sobre culto a deuses pagãos, é outra história. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta chave. A tua mãe deixou você fazer tatuagem? Ela olhou para mim e falou, não. Mas eu quero provar para ela biblicamente que não é pecado. Aí eu olhei para ela e falei, filha, mesmo que você prove biblicamente que tatuagem não é pecado, ainda assim você vai estar pecando. E sabe, é uma coisa ainda mais grave. Você está trocando o amor da sua mãe por uma coisa supérflua, passageira, que é a tatuagem. Se eu fosse você, eu não faria isso de forma alguma, porque isso é mundanismo. Não tatuagem, você colocar o coração na tatuagem. Pastor, eu participo de uma igreja onde não permitem eu usar brinco. Não usa. Mas pastor, é pecado? Não.
Depende. Para você é, para mim não. Mas pastor, se não é pecado, então eu posso usar? Não. Sabe por que não? Porque a comunhão da igreja é muito mais importante do que um objeto na tua orelha, cara. Nós precisamos compreender que mundanismo não se trata em absoluto de coisas, mas se trata de coração. Onde está o teu coração? Onde está o teu coração? O teu coração está na tua vaidade, o teu coração está na tua reputação, o teu coração está nos teus bens. Aonde está o teu coração? Deus concede graça ao humilde. Tiago encerra, e eu encerro junto com Tiago, falando sobre 8 práticas para se obter a graça. E ele começa dizendo no versículo 7: portanto, submetam-se a Deus. Tiago está dizendo: ei, baixa a bola, filho. O mundo não gira em torno do seu umbigo. Não é sobre as tuas vontades, não é sobre teus desejos. Você não é Deus. Amém? Submeta-se a Deus. Resistam ao diabo. Tiago está dizendo: ei, faz uma forcinha. Faz uma forcinha para vencer o pecado. Ah, pastor, eu não consigo vencer a pornografia. Você tem que ver, eu ver, de repente já estou lá, enfim, eu não consigo. Vamos ser honestos, você quer vencer? Porque de verdade, se você quisesse vencer e durante 5 minutos, você lutasse contra a tua carne, e parasse tudo e começasse a cantar, a Ele a glória, 5 minutos, meu irmão, passados 5 minutos você nem ia mais saber de pornografia. Onde que está a igreja mais perto da minha casa? Vamos para a vigília. O que Tiago está dizendo é que nós precisamos usar um pouco da força que nós temos e resistir um pouco ao diabo. Sabe por quê? Porque o diabo não é irresistível. A graça de Deus é irresistível. O diabo pode ser resistido. Jesus resistiu ao diabo no deserto. E sabe, ele segurou a bronca. E depois de ter segurado a bronca, Deus veio através dos anjos e deu a ele um grande banquete. Se esforce um pouquinho mais. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Tem um monte de gente que quer fazer curso de libertação, mapeamento dos demônios, árvore genealógica, como é o nome dos demônios, veio de quem? Zé Pilintra, Tranca-Rua, Pombagira, não sei o quê. Meu irmão, você quer ver o diabo correndo de você? Só resista a ele um pouco, não é nem muito não, é um pouco, e ele fugirá de vós. Aproxime-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as suas mãos, limpe o seu WhatsApp, aleluia. Limpe a sua mão. Vocês que têm mente dividida, será que eu creio em Deus ou em Buda? Será que é Jesus ou Alá? Vocês que têm mente dividida, purifique teu coração, pelo amor de Deus. Uma casa dividida não subsiste. Purifique o coração. Agora, aqui, enfim, vem as partes finais, é aqui que eu quero encerrar mesmo. Entristeçam-se, lamentem e chorem. Olha que é a ousadia que Tiago diz aqui nesse versículo 9. Troquem esse sorrisinho aí de vocês por lamento. Ei, geração Instagram, não é possível que você terminou o casamento semana passada e você está feliz. Você quer enganar quem?
Não é possível que você está longe de Deus e está feliz. Eu já estive longe de Deus. Você quer enganar quem? Não é possível você estar vivendo uma vida sem esperança, sem perspectiva, sem propósito, e postar uma foto fumando um baseado e dizendo viva la vida. Você quer enganar quem, velho? Sabe, no final das contas, quem você quer enganar? Você quer enganar a si mesmo. E pior de tudo, você está conseguindo. Estúpido. Você está enganando a si mesmo. Seja verdadeiro. Vamos ser honestos. Quanta gente, por acumular tristezas que deveriam ser choradas, chegaram a um cúmulo de tristeza, onde a única saída era tirar a sua própria vida. O tempo de humilhar, de se entristecer é agora. Troque esse sorriso falso por lamento. Namorados que têm vivido uma vida sexual fora do casamento, pare de fingir que está tudo bem, não está nada bem. Você está destruindo o teu futuro casamento. Tira esse sorrisinho falso e começa a chorar. Corruptos, tira esse sorriso e comece a chorar, comece a se lamentar. Pare de falsificar um sorriso que não existe, e entristeçam, se lamentem, tire esse sorriso da cara de vocês e chorem. Chorem, se existe motivo para chorar, chore. Chore diante de Deus. Se você tem treta com teus irmãos, chore diante de Deus. Pare de fingir que está tudo bem. Ah não, eu tenho a razão. Pelo amor de Deus, até quando você vai ser orgulhoso dessa forma? Tire o sorriso do rosto e lamentem-se, chorem. Troquem a alegria de vocês por tristeza. Então Tiago termina dizendo: humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Humilhe-se diante do Senhor, seja verdadeiro, rasga teu coração, chora, confessa teus pecados, tuas lutas, dificuldades, debilidades, chora diante da presença de Deus e Ele te exaltará, Ele te fortalecerá, Ele te transformará, Ele te dará uma graça maior, porque tudo aquilo que você procura, você encontra em Deus. Tudo aquilo que você está procurando, colocando o coração nas coisas do mundo e no mundo, é em Deus que você encontra. É nele. Tudo que você queria ter, você poderia ter, se simplesmente tivesse amado a Deus. Amém? Baixe tua cabeça, feche seus olhos. Espírito Santo, Espírito Santo, dá-nos uma nova oportunidade. Converta o nosso coração ao teu coração, a Jesus. Perdoa-nos, porque temos entregue o nosso coração para aquilo que não merece o nosso coração. Jesus, liberte-nos do mundanismo, liberte-nos do amor ao mundo e às coisas deste mundo. Nós queremos o teu amor e não trocamos o teu amor por nada. Humilha-nos, Espírito Santo, coloca-nos em nossos lugares. Espírito Santo de Deus, faz-nos reconhecer a total depravação e miserabilidade que existe em nós. Imoralidades, orgias, bebedeiras,
Espírito Santo, leva-nos para um lugar de arrependimento. Não permita, Senhor, que homens adúlteros saiam daqui essa noite sem serem quebrantados por Ti. Não permita que mulheres indolentes, raivosas, saiam daqui sem se constrangerem no Teu amor. Espírito Santo de Deus, não permita que casais de namorados que têm vivido uma vida promíscua saiam daqui sem sequer derramarem uma lágrima de arrependimento. Espírito Santo, quebranta o nosso coração, quebra o nosso orgulho, faz-nos perceber, faz-nos enxergar que onde nós temos colocado o nosso coração não nos traz esperança alguma, pelo contrário, só nos traz condenação. Ah, Jesus, converta o nosso coração a Você, tire-nos as justificativas furadas que nos fazem viver uma vida permissiva e pecaminosa. Converta o nosso coração a Você. Converta o nosso coração a Você, Jesus. Esses dias atrás, uma pessoa chegou para mim e perguntou: pastor, é pecado ouvir música secular? Eu olhei e falei: depende. A pergunta que eu te faço é: a música que você ouve no rádio do teu carro, a gente poderia cantar aqui no louvor da igreja? Se não, é pecado. E pior de tudo, que tem irmãos que ainda chegam na igreja e volta e meia colocam algumas músicas tidas seculares, e eles dizem: ah, tocou música secular na igreja, pastor. Pior de tudo, ele sabe que é secular, ele ouviu essa música, mas para ele ouvir no carro dele não é um problema, o problema é ouvir na igreja. Meu irmão, não se trata de não toque, não beba, não pegue, se trata de onde está o teu coração, do que te aproxima de Deus e do que te afasta dele. Há 13 anos atrás, quando eu entreguei minha vida a Jesus, eu entendi que Jesus estava me chamando a de fato entregar tudo a Ele, e colocar meu coração nele, e fazer uma oferta como de Isaac, entregando tudo a Ele. E eu lembro que na noite da minha conversão, na madrugada da minha conversão, eu tinha uma discografia completa do Racionais MCs, do Tupac, do Notorious Big, do Bob Marley. Tinha um monte de revista pornô e um monte de maconha em casa. Na madrugada, era 5 horas da manhã, eu peguei todas aquelas coisas, botei na churrasqueira, coloquei álcool e taquei fogo. E sabe de uma coisa? Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Sabe por quê? Porque naquela noite eu estava rompendo com a minha idolatria. Eu estava dizendo: essas coisas não têm mais o meu coração. O meu coração pertence ao Senhor. O meu coração pertence àquele que é digno de ter o meu coração. Feche seus olhos, baixe sua cabeça novamente. Se você está aqui essa noite e você percebe que teu coração não está em Deus, você não entregou sua vida a Jesus, você não tem um relacionamento com Ele, e talvez ao ouvir tudo que você ouviu essa noite, você falou: caraca, é muito verdade tudo isso, eu sou essa pessoa que cobiça, que deseja, não tem, mato, invejo, mas nunca obtenho, eu corro atrás do vento, nunca chego lá. É você essa pessoa. Essa é a noite de você colocar o teu coração em Deus, romper com a sua idolatria e entregar o teu coração àquele que é digno de ter o teu coração, aquele que tem sensibilidade, carinho e cuidado para cuidar do teu coração de uma maneira adequada. Se nessa noite você se percebe longe de Deus e quer entregar o seu coração a Ele,
Aí no seu lugar, de cabeça baixa, olhos fechados, deixa eu fazer uma oração com você. Se você quer entregar sua vida a Jesus, entregar teu coração a Ele, Ele está aqui, Ele ouve a tua oração. Aí no seu lugar, eu quero te convidar a repetir essa oração. Diga assim para Jesus. Diga assim a Ele: Senhor Jesus, me perdoe, porque até aqui o meu coração estava onde nunca deveria ter estado. Nessa noite, Jesus, eu entrego o meu coração a você. Eu rompo com amor ao mundo e às coisas do mundo, e entrego o meu coração para você, Jesus. Seja o meu Senhor, seja o meu Salvador. Tem misericórdia de mim. No nome de Jesus que eu oro. Amém. Todos ainda de cabeça baixa, olhos fechados. Se você fez essa oração, levante uma das suas mãos do seu lugar. Quero ver você. Você que fez essa oração, entregando seu coração a Jesus. Aleluia. Não tenha vergonha não, filho. A gente precisa ter vergonha de estar longe de Deus, não de se aproximar dEle. Todos vocês que levantaram as suas mãos, saiam do seu lugar, venham aqui à frente, nós vamos orar por vocês. Venham aqui. Quero convidar os irmãos líderes da igreja para se aproximarem, para me ajudar aqui em oração. Se coloque em pé aí no seu lugar, estenda suas mãos aqui. Aí no seu lugar de mãos levantadas, comece a levantar um clamor a Deus pela vida dessas pessoas. Espírito Santo de Deus, Abba Pai, obrigado porque você nos amou primeiro. Obrigado, Jesus, porque não é sobre nós te amarmos, mas é sobre você nos amar. O nosso amor é só resposta ao teu amor que nos alcançou. E por isso, Jesus, nós clamamos a Ti, que nessa noite o Senhor esteja transformando histórias, destinos, estabelecendo, ó Pai, uma nova vida, um novo coração, uma nova mente, para cada uma dessas pessoas, ó Pai, que se rendem a Ti. Como igreja nós celebramos e nos alegramos, ó Pai, pelo Teu favor que tem alcançado essas pessoas. Pai, obrigado, porque o Senhor não desistiu de nós. Obrigado porque você não desiste de nós. Pelo contrário, insistentemente tem se aproximado de nós. Obrigado, Jesus, seja exaltado, Jesus. E nós clamamos a Ti que as Tuas promessas reservadas sobre a vida de cada uma dessas pessoas, hoje, estejam sendo liberadas sobre eles e elas, ó Pai. Que a salvação, a graça, a nova criação, a regeneração, a Tua glória, a paz, a alegria e justiça possa ser estabelecida no interior de cada uma das pessoas, ó Pai. Nós cremos em Ti, cremos na Tua palavra, e por isso abençoamos a vida de cada um desses homens e mulheres, para a glória e louvor do Seu nome, Jesus.